Fala pessoal, bom, vamos mergulhar direto nessa análise de hoje. Quem aí já parou para pensar que a matemática não fica só presa no papel? A gente vai descobrir agora como a geometria do dia a dia pode ser a salvação na hora de organizar aquele quarto bagunçado e, de quebra, ainda preparar a nossa mente para mandar muito bem na prova do Enem. Afinal, entender as formas que estão ao nosso redor é a base estrutural para solucionar problemas reais de espaço. Olha só o roteiro que a gente vai seguir. Primeiro, otimizando os espaços. Segundo, a clássica divisão entre área e volume. Depois a gente resolve junto dois exemplos nos moldes do Enem, um para área e outro para volume. E para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre o verdadeiro poder da visualização espacial. Parte 1. Otimizando espaços e aquela conexão com o mundo real. Vamos direito para o ambiente do quarto e entender essa relação na prática. Como a geometria pode otimizar um quarto? Sabe aquela cena clássica de olhar para um espaço super apertado, cheio de coisas, e tentar adivinhar como os móveis vão caber ali sem travar a porta? Parece só um problema chato de arrumação de fim de semana, né? Mas, na verdade, isso é pura matemática aplicada. Resolver esse verdadeiro quebra-cabeça físico é exatamente o tipo de raciocínio lógico prático que os exames buscam avaliar da gente. E a própria matriz referência do Enem confirma isso por meio da competência de área 2 de matemática e suas tecnologias. Essa competência exige, com todas as letras, que a gente utilize o conhecimento geométrico para realizar a leitura da realidade e consiga agir sobre ela. Ou seja, não basta saber fórmula de cor, é preciso olhar para o ambiente ao redor e interpretar esse espaço. Medir uma parede inteira para comprar a quantidade exata de tinta, por exemplo, isso é literalmente agir sobre a realidade utilizando geometria. Parte 2. Área versus volume, a analogia do armário. Essa é a hora em que a gente consegue separar claramente o espaço 2D do espaço 3D usando objetos que todo mundo tem em casa. Podemos pensar da seguinte forma: a área é aquele espaço plano, o famoso 2D no chão que a gente precisa para colocar uma cama nova ou desenrolar um tapete. A área considera apenas duas dimensões principais, o comprimento e a largura. Beleza. Já o volume é o nosso mundo 3D. É o espaço que a gente usa, por exemplo, para empilhar um monte de caixas dentro de um armário. O volume pega o comprimento e a largura, claro, mas adiciona uma terceira dimensão que muda todo o jogo, a profundidade, ou altura. É exatamente essa profundidade que permite armazenar objetos físicos no espaço real. E aqui vai um alerta importantíssimo. Precisamos ter o vocabulário oficial da prova na ponta da língua. Compreender as características das figuras geométricas planas e espaciais e saber fazer os cálculos de comprimentos, áreas e volumes é a base para desamarrar qualquer questão. Confundir o que é plano com o que é espacial é o mesmo que tentar calcular a área de chão para saber quantas camisas cabem no guarda-roupa. Simplesmente não rola. Parte 3. Exemplo Enem sobre área, dominando nosso querido espaço 2D. Vamos ver como essa teoria toda ganha forma e vira questão de prova. A gente entra agora no território da habilidade H8. O documento oficial descreve que precisamos resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Traduzindo para o nosso dia a dia, é o cenário clássico. Descobrir se uma escrivaninha enorme cabe na planta baixa de um quarto, sem bloquear a passagem. É a abstração da matemática resolvendo um problema muito real de mobília. O grande segredo aqui é não se desesperar e quebrar o problema matemático nestes passos bem lógicos, em vez de tentar resolver tudo de cabeça de uma vez só. Passo 1. Identificar o espaço plano total que a gente tem no chão, multiplicando o comprimento pela largura. Passo 2. Calcular a área exata em 2D que o novo móvel vai ocupar. E o passo 3. Subtrair a área do móvel do espaço total para encontrar quanto chão sobrou livre. Fatiar o problema desse jeito evita a famosa tela azul na hora do exame e garante o uso perfeito do conceito de área. Parte 4. Exemplo Enem sobre volume, dominando o espaço 3D. A gente sai agora da visão do chão plano e vai olhar direto para o interior do guarda-roupas para enfrentar o desafio das 3 dimensões. Dessa vez, quem manda no jogo é a habilidade H9. Ela pede para utilizarmos os conhecimentos geométricos para escolher soluções para os problemas do cotidiano. Pensa no desafio de encontrar a melhor maneira de organizar várias caixas de sapato num espaço bem limitado de uma prateleira. Mais uma vez, é a vida real transformada numa questão de múltipla escolha. Ao dividir o cálculo de volume nesses 3 passos, a mente consegue mapear super bem os objetos no espaço tridimensional. Primeiro, a gente determina o volume total do armário multiplicando a base, a largura e a altura do espaço interno. Segundo, fazemos a mesma conta com a base, largura e altura de uma caixa só para achar o volume unitário dela. Terceiro, é só dividir o volume total pelo unitário e pronto, temos a capacidade exata de caixas que cabem lá dentro.
Mas detalhe, sempre confiram se as medidas batem antes de sair dividindo para não errar de bobeira. Parte 5. O poder da visualização. Um verdadeiro segredo estratégico. Para nossa etapa final, vale a pena compartilhar uma abordagem que muda completamente o preparo em matemática. E esse conceito ilustra brilhantemente o grande erro que muitos cometem: achar que a solução é só decorar a fórmula. É claro que as fórmulas importam, mas gastar energia com a visualização espacial é o que permite entender o verdadeiro motivo daquela fórmula existir. Quando a gente constrói a figura mentalmente, o aprendizado vira algo muito duradouro e flexível, que ajuda demais quando as bancas tentam complicar a questão. E os avaliadores cobram essa capacidade gráfica na lata. A habilidade H6 exige interpretar a localização e o movimento de objetos no espaço 3D, e como eles são representados no 2D, ali achatadinhos na folha de prova. Pensa no clássico desenho de um cubo planificado. É igualzinho pegar uma caixa de papelão, cortar as arestas com a tesoura e abrir até que ela fique toda reta no chão. Quem consegue dobrar e desdobrar mentalmente esse papelão durante a prova já tem meio caminho andado. Bora fazer um resumão rápido para consolidar essas ideias. 1. Sempre ancore a geometria na nossa realidade diária, como manda a competência 2. 2. Saiba muito bem a diferença entre a planicidade da área e a profundidade do volume. 3. Encare problemas de espaço e forma com abordagens de passo a passo, usando ativamente as habilidades H8 e H9. E o ponto mais importante de todos, priorize a visualização espacial ao invés de só decorar números, dominando totalmente a habilidade H6. Ao finalizar a nossa análise de hoje, fica um baita desafio prático. Como a gente pode treinar essa habilidade de enxergar formas e volumes na cabeça durante o próximo simulado? Quando a geometria deixa de ser apenas uma tinta no papel e se transforma no espaço real de um quarto ou na organização de um armário, todo o aprendizado simplesmente faz muito mais sentido. A gente continua explorando essas ideias na nossa próxima análise. Um grande abraço e até lá!